Gente, lá estava eu, linda e bela, entendeu? Vivendo meu dia, fazendo minhas coisas. Recebo uma mensagem no meu WhatsApp me convidando pra bater um papo, né, numa chamada de vídeo com o coordenador de marketing dessa empresa, né? Gente, a entrevista durou, assim, de 30 minutos pra cima, sem brincadeira. E desses 30 minutos pra cima, eu acho que, sei lá, 5 minutos no máximo eu tava falando. O resto era só o coordenador de marketing falando sobre a empresa em si, né? E o resto, tudo o que eu ia ter que fazer pra trabalhar naquela empresa. E eu vou tentar, gente, eu vou tentar voltar a ser freelancer, trabalhar por conta, tentar ter os meus clientes, porque eu não gosto dessa ideia. Você trabalha muito, você se mata de trabalhar, você sai cedo de casa, pra no final você ganhar uma merreca, né? Vamos ser sinceros aqui. E você tá o quê? Enriquecendo, botando grana no dono daquela empresa. Como a gente motiva os jovens hoje em dia a trabalhar? Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Se você parar para analisar, muitos deles vão passar a vida toda trabalhando e não vão conseguir se aposentar ou comprar uma casa, que era algo que motivava muito as pessoas antigamente. Mas o porquê eu digo que muitos não vão conseguir comprar as suas casas próprias? Bem, os preços das casas estão aumentando cada vez mais. Você paga mais por uma casa cada vez menor, sem falar nos preços. Tudo no cut, ó. Ó, tudo no cut. Sem falar que o salário não vem acompanhando o crescimento do valor das casas. Enquanto as casas ficam muito caras, os salários ficam cada vez menores. Antigamente não era difícil encontrar pessoas que tinham empregos mais simples, que não tinham salários muito altos, mas que conseguia comprar uma, duas casas. Mas no dia de hoje, a realidade é completamente diferente. Você tem pessoas que têm um salário aí de 5 mil reais, que ainda mora com os pais e tem pouca perspectiva de comprar a sua casa. Ah, o mundo do CLT. Antigamente, era visto como o único caminho para as pessoas que não nasceram em berço de ouro, pois todas as opções de você abrir o seu próprio negócio, de você empreender, eram muito mais difíceis. Mas hoje em dia esse tipo de trabalho é evitado pelos jovens, a todo custo. Mas o porquê isso? Experiência. Nem todas as pessoas podem se dar o luxo de recusar completamente o CLT. E por causa disso, elas acabam caindo em empregos que pagam salários bem ruins e que é bem distante da onde elas moram. Mas aquela necessidade de dinheiro fala mais alto e a pessoa acaba encarando esses desafios, pois eles vão ser só apenas temporários, certo? Você também tem as pessoas que vêm de família de classe média. E para esses, a realidade é um pouco diferente. É que, em alguns casos, eles podem focar muito mais no estudo, para já entrar em um emprego que pague um salário um pouco mais alto. Bem, isso na teoria, né? Pois na prática, as coisas podem mudar um pouco, pois cada vez mais é pedido experiência na função. E essas pessoas que só ficaram estudando por anos e não tiveram um trabalho, acabam achando uma realidade completamente diferente do que foi vendido para eles. Você tem muitas pessoas se formando, mas poucas delas têm experiência na função. E cada vez mais, menos empresas estão interessadas em dar esse período para a pessoa ganhar essa experiência. Essas pessoas, esses jovens, querem trabalhar, só que o recrutador vai dar preferência para quem já tem experiência na função. Para essas pessoas, o único caminho mesmo é ter um QI muito alto. Alguém que já trabalhou ou trabalha lá e indique você, pois caso contrário você vai ter uma grande dificuldade em arrumar um emprego sem ter nenhuma experiência. E quanto mais o tempo passa, mais experiência as empresas pedem. Tipo, você tem que ter uma lista gigante de cursos e formações. E ainda tem que ter no mínimo 10 anos de experiência. Tudo isso para no final você receber um quê? Baixo salário. Você conseguiu, arrumou um emprego, trabalhou o mês inteiro,
Pegou ônibus, trem, metrô, lotados. Agora está na hora. Depois de muitos cursos e formações, o momento que você esperava, que vai fazer tudo valer a pena. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. E você olha na sua conta e percebe que todo aquele esforço e dedicação não se pagaram. A verdade é que por mais que você seja muito qualificado, o mercado não consegue lidar com essas pessoas. Pelo menos aqui no Brasil. Tem muitas pessoas com um nível muito alto de qualificação, que deveriam receber no mínimo 15 a 20 mil reais, mas que recebem 5 a 6. Você tem um grupo de pessoas muito bem qualificadas, mas não tem vagas para elas ocuparem nas empresas. E por causa disso, você vê coisas como cargos mais baixos pagando salários ruins, mas que colocam pré-requisitos muito alto para os seus candidatos. E alguns desses pré-requisitos não condiz com aquele cargo. Mas o porquê eles fazem isso? Bem, eles querem os melhores funcionários pagando o menor valor possível. E não é porque eles são malvados, e sim porque a quantidade de impostos colocado neles é grande. Isso estimula eles a tentar achar soluções para tentar driblar essas altas tarifas e impostos. E uma das táticas que eles usam é exatamente essa. Já que não tem uma lista gigante de empresas pagando salários altos, você é meio que forçado a entrar em uma empresa para receber muito menos do que deveria. É isso ou ficar desempregado. Mas se as cargas tributárias fossem menores, talvez o mercado, com o passar dos anos, se ajustaria para usar melhor esses talentos que a gente tem por aqui. Ou talvez não também, né? Você faz muito mais que a sua função. Todo mundo sabe aquele dizer clássico que existe em toda empresa CLT. Se você quiser subir na hierarquia da empresa, você precisa entregar mais. Só que eles não te falaram a verdade aqui, pois é esperado de todos os colaboradores essa mentalidade de vestir a camisa da empresa, de trabalhar além do horário, de fazer atividade de pessoas que estão acima do seu cargo. Mas no final das contas você vai ser recompensado por isso, né? O que de fato vai fazer você subir de cargo é vender os seus trabalhos nas reuniões para os gestores. Só que dependendo da sua equipe, algo bem interessante acontece. Pois algumas pessoas limitam os trabalhos que você pode apresentar para esses gestores, podendo ser algumas pessoas, alguns cargos acima do seu ou o seu próprio gestor. E aí sempre vem aquela mesma frasezinha: lembre-se, a gente é uma equipe, não existe você aqui. Enquanto isso, ele está lá, vendendo o seu trabalho e ganhando créditos por isso. Para o que mesmo? Isso aí, ser promovido. Mas e a equipe? Não se preocupe, a gente usa isso quando convém apenas. Por anos, muitas pessoas abrem mão de suas vidas para vestir a camisa da empresa. Em retorno, elas são mandadas embora quando mais precisam do emprego. Muitos jovens de hoje viram isso acontecendo com seus pais. E quanto mais o tempo passa, mais fica claro para eles e para todo mundo de uma forma geral que vestir a camisa da empresa não vale a pena. E com a internet sendo um grande aliado hoje em dia, cada vez menos a gente vai ver jovens se interessando pelo regime CLT e principalmente investir qualquer camisa de qualquer empresa para abrir mão da sua vida, para beneficiar a empresa e não ganhar nada, a não ser o próprio emprego mesmo. Entregar tudo para lá na frente ser descartado. Isso não é uma realidade que os jovens de hoje estão interessados de viver. Mas mesmo assim, você ainda tem algumas pessoas que a gente ainda pode chamar de jovens, entre aspas, que por mais que entenda tudo isso, não correm atrás de nada, não tentam empreender, não tentam usar a internet para conseguir alguns freelancers, nada. Ela simplesmente quer ser uma adolescente pro resto da vida, sendo sustentado pelos pais. Mas essa história eu conto melhor nesse vídeo do card acima.